Você é muito egocêntrico, só pensa em você mesmo. Será que essa concepção que a gente tem de egocentrismo é a mesma que Piaget tem? Nós vamos saber hoje. Então vamos falar hoje sobre egocentrismo na teoria de Jean Piaget. Venha com a gente. Então, Piaget percebeu que as crianças, desde o nascimento até aproximadamente 7, 8 anos, têm um alto egocentrismo, tá? O que significa esse egocentrismo? Primeiro, quando é o bebê, ela tem dificuldade, ou melhor, ela não consegue separar o que é ela e o que é a mãe. A criança e a mãe tornam-se uma coisa só, tá? Ela não interpreta, não entende essa individualidade do corpo dela e do corpo da mãe, certo? Primeira coisa. Então, nos estágios iniciais, esse egocentrismo é muito forte, certo? Depois, e o que caracteriza nas fases posteriores aí? Vamos dizer, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6. Ó, a criança tem dificuldade em fazer essa diferenciação de ponto de vista. Vamos dizer o seguinte. Eu vi um exemplo que eu achei legal. Uma criança está atendendo o telefone. O pai dela ligou para ela, tá? Então tá lá a criança atendendo o telefone que o pai ligou. O pai pergunta: sua mãe tá em casa? O que a criança faz? A criança mexe a cabeça, né? Só que o pai pergunta de novo: sua mãe tá em casa? Ela respondeu com o aceno de cabeça. Só que o pai dela, que tá do outro lado da linha, ele não pode ver esse aceno de cabeça. Só que a criança, ela se pautou no ponto de vista dela, tá? Então ela só vê sob um ponto de vista, certo? Não tem muita objetividade esse pensamento dela, porque ela também não consegue ver a relativização das coisas, tá? Então ela tá vendo tudo sobre a perspectiva, todo mundo tá sujeito à perspectiva dela, tá? Então tudo é interpretado segundo a realidade dela. Uma assimilação deformante do mundo. Ela vê o que acontece, o fato real é o mesmo que você está vendo, o que a criança está vendo, só que tem um fator limitante. Ela vai assimilar aquilo se conforme o que ela entende por realidade. Vi outro caso descrito aí também na literatura que eu consultei, de me deu um branco. Ai, meu Deus do céu. Então, teve outro caso de uma criança que viu era conhecida no pesquisador. O pesquisador foi na casa dela e ela falou: olha, eu vi você na televisão, tá? Daí ele perguntou para a criança: você viu o que eu falei? Ela falou: eu vi que você tem um bigode como o do meu pai. Então isso que ela reparou era o que era relativo a ela, porque o pai dela é dela, certo? E depois, sobre o que ele falou, ela falou que tinha falado dos mapas. Daí ela ligou com uma outra coisa que eles depois compreenderam, que
ela ligou aquele pesquisador que tinha um bigode, a característica era o bigode, com outro apresentador do tempo que ficava diante de um mapa, que também era um homem de bigode. Então a lógica para associar os conhecimentos é sempre fundamentada na ótica, na realidade dela, porque o mundo está centrado nela, tá? E a questão do monólogo, vamos ver se a gente fala rapidinho. As crianças, por exemplo, na pré-escola, ali, em toda a fase da educação infantil, elas brincam ao lado das outras, mas elas não brincam com as crianças, com as outras crianças. A realidade que elas estão fazendo, a narrativa, o jogo simbólico que elas fazem, é dentro da realidade dela. Ela não se insere na realidade do outro. Então elas não conversam, são monólogos, tá? Por isso que é muito complicado você trabalhar, você tem que trabalhar muitas vezes a questão, por exemplo, de dividir alguma coisa. Uma criança entra em birra, briga, tudo mais, por causa de um brinquedo que ela não quer emprestar, porque ela só vê da ótica dela. E da ótica dela, tá errado tirar uma coisa que é dela. Ela não tem essa visão de elementos compartilhados, de brinquedos compartilhados. Então, é isso. Não vou falar mais para não me estender, tá? Só revisando, egocentrismo, essa característica da criança de não conseguir separar o mundo dela, o ser dela, do exterior. Então, todo dado exterior só vai ser assimilado se ela associar com o que é dela. E nessa forma de captar e de assimilar o mundo, há uma deformidade justamente pela falta de diferenciação dos pontos de vista. Abraço para vocês e até a próxima aula.